No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2026. Exposição, Congresso e Negócios, de 25 a 27 de novembro, em Cuiabá, Mato Grosso. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral e como você vê, o cenário está diferente porque estamos gravando em São Paulo durante a FENIGE no cenário do IBGM Cast. Abre para a câmera principal aí, ó, olha só. Esse é o cenário do IBGM Cast, uma parceria que temos aí com o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. E ao meu lado temos Rafaela Padilha, ela que conhece quase tudo de mineração. Menos o ouro, né? De ouro você entende, Rafa. De tanto ouvir falar, já... De ouvir falar, exatamente. Rafa, e quem temos hoje para nosso bate-papo? Um velho conhecido. Um sócio aqui do podcast. Praticamente. Eduardo Gama, que agora é morador de Cuiabá, né? Morador de Cuiabá, Mato Grossense. Mato Grossense. Migrei de São Paulo para o Mato Grosso. Eduardo Gama, que é CEO do Certmine. Eduardo, uma satisfação te receber Igualmente. Novamente aqui. Você que já é uma figura que contribui bastante aí com o nosso conteúdo aqui do podcast. Obrigado. Desde o primeiro você abraçou a ideia e nos ajudou a chegar até aqui também. Então a gente Tamo tem essa junto. gratidão aí pela parceria que a gente construiu ao longo do tempo. Maravilha, tamo junto. E agradeço aí o convite novamente. Sempre bom estar entre amigos. É bom a gente atualizar o papo, né, Edu? Acho que o último papo nosso tem o quê? Uns 2, 3 anos? Já tem um mais tempo, ou menos né? isso, mais ou menos isso. Muita... A gente teve recentemente uma edição da primeira Expo Ouro em Peixoto de Azevedo. Você tá lá. Tava lá. E aí eu conversando com o Disney, eu peguei e falei, Disney, a vida, ela é tão engraçada. Falei, a primeira vez que o Eduardo veio a Mato Grosso foi em Peixoto. Que Verdade. Foi em Guarantã. Guarantã do No Norte. evento que o Gilson fez. Né? Exato. Nossa, isso tem um Pela chão. Cogabep. 21, 22? É, por aí. E por aí. naquele... Não, era 2020, 21. É, por aí. 21. Acho que era final E da naquele pandemia. evento, eu fui te entrevistar ao final do Foi. evento. Você falou assim, eu não tenho muita intimidade com as câmeras. Você estava meio envergonhado de falar. Verdade. Travado. de travar. E depois de um tempo a gente fez um podcast com você. Você falou, aquele evento mudou a minha vida, a minha Foi, carreira. é verdade. É verdade? E tem uma outra coisa que eu falei, que talvez você não lembre, porque eu falei no painel, mas eu dizia que eu não gostava de ouro. Porque na época a gente atuava com todos os minerais possíveis, casterita, manganês, ferro, mas a gente não gostava de ouro, né? A gente não atuava com ouro, porque o ouro ele é um bicho diferente, ele não é igual ao ferro, ele não é igual a casterita. Você não tem que falar com o Banco Central por causa de manganês. Então o ouro ele era um problema que na ocasião eu julgava ele muito maior do que a solução que eu tinha na mão, né? E Guarantã mudou nossa visão e hoje o ouro é nosso grande produto. E lá foi a primeira vez que a gente falou de rastreabilidade. Você chegou lá para apresentar essa Exatamente. solução que ainda era algo muito distante da realidade, né? Hoje não. Hoje a gente já tem outra realidade. Ali naquela época, a gente ainda tinha essa resistência muito grande de qualquer tipo de auditoria dentro da mineração. E falava-se muito em rastreabilidade, mas o pessoal ainda era resistente a ser fiscalizado, entre aspas, né? Porque não é fiscalização, é uma auditoria. Então, eu fui até convidado porque tinha um case de auditoria dentro de mineração, não era de ouro, mas era algo próximo. E o grande debate foi como a gente pode levar isso que funcionou em outros mercados para dentro do mercado do ouro. E hoje a gente vê aí o ouro dando aula para grandes mercados, né? O ouro tem sido um grande case de rastreabilidade. E esse Então, vai ser o tema do nosso podcast, atualizar, né? Vamos falar sobre a dinâmica do mercado do ouro. Como é que você vê? Vamos fazer uma análise rápida para a gente iniciar o nosso bate-papo. Como é que está esse mercado hoje? Qual que é a dinâmica a nível mundial? É importante você usar essa palavra, né? Porque o ouro, ele realmente não... Se você analisar ele de forma micro, se olhar regionalmente, não faz o menor sentido, né? Exato. Você está completamente dentro de uma caixa sem saber o que está acontecendo fora. O ouro, ele responde a movimentos globais. E a gente teve agora o susto do ouro, que o ouro vinha naquela vertente, bateu 800, batendo recorde, passou de $5.000 a onça, e o pessoal, 6 é o próximo, e de repente despenca. Cai para 4, derrete. Os mercados aí, esses gurus de mercado financeiro, o ouro acabou, o ouro derreteu, a gente esquece que esse negócio é milenar, né? Acho que essa turma tem a memória curta. Mas o que acontece? Eu acho que esse susto do ouro agora mostra pra gente, que o ouro vai persistir como um ativo muito seguro e
e rentável. A gente viu uma explosão de novos projetos, novas mineradoras, o que era preocupante. A gente pensava, poxa, se a gente está com essa crise de rastreabilidade, o ouro, o preço subindo, o pessoal abrindo mina de qualquer jeito, a gente tinha uma certa preocupação de onde isso ia chegar. Então essa crise deu uma sacudida no pessoal, né? Falou, opa, deixa a gente botar o pezinho no chão que não é bem assim. Ele tem freio também. E todo mundo fica assustado porque o ouro nas guerras, ele vem pegando sequências, né, de conflitos. A guerra da Ucrânia com a Rússia ali, você viu aquele pico. E aí guerra agora, Estados Unidos com o Irã, a gente imaginou que ia para 7. E aí o bicho despenca. Então, eu acho que foi um susto, principalmente nesses mercados que a gente está muito acostumado aí de ouro, que cidades vivem do ouro, né? Mas era algo até previsto, uma vez que, igual a gente estava debatendo antes, o ouro, ele não paga juro, né? E por que o pessoal estava indo para um porto seguro, ou safe haven, como eles chamam ele? Porque o ouro, ele não destrói valor igual o dinheiro. Por exemplo, o real. O real derreteu. É um investimento seguro, né? É um investimento seguro e não derrete o valor. Porque o ouro, ele dá uma caidinha em volta, ele persiste, né? Porque ele é finito. Então, o ouro, apesar de ser um porto seguro, ele não paga juro, ele não paga imposto. Quer dizer, ele não paga imposto. Ele não paga juro, ele não paga rendimento. Então, quando teve essa guerra agora, teve uma coisa diferente das outras guerras, que foi o quê? O petróleo. Como fechou o Estreito de Hormuz, teve essa confusão, diminuiu a oferta de petróleo no mundo, os Estados Unidos ficou muito preocupado, porque os Estados Unidos precisa desse petróleo, né? A crise, ela escala muito rápido nos Estados Unidos sem petróleo. Vocês podem olhar historicamente, as grandes confusões nos Estados Unidos foi por causa de petróleo. Então, assim, os Estados Unidos teve que agir rápido, porque o preço do petróleo começou a subir muito, e aí o que ele faz? Ele sobe o juro. O Fed vem, teve a questão, mudaram o diretor do Fed, o Warsh chegou, todo mundo esperando que ele fosse derrubar o juro, ele sobe o juro, e aí com essa de subir o juro, os investidores especuladores, que são o quê? Os caras que estão com dinheiro na tela, não é o cara que está comprando ouro físico. Esse cara migrou do ouro para o bonde americano, para os investimentos americanos, porque está pagando bem, tá? O juro americano paga em dólar. Então essa turma migrou em massa do ouro para a dívida americana, para o juro americano, e em contrapartida a gente viu os governos continuando comprando mais. Então é muito incoerente. Como que isso aqui está acontecendo, gente? Tem um cara indo para cá, o governo está comprando. Então não é tão linear quanto parece. E a guerra agora caminhando para o fim, né, os Estados Unidos não vai suportar mais essa guerra, subir o juro, você acelera a recessão, juro alto, o dinheiro sai do mercado, os Estados Unidos é muito frágil esse tipo de coisa, e você tem a desdolarização, a Rússia, China comprando ouro para poder tentar sair do dólar, são muito movimentos. No mercado financeiro eles chamam de moving parts, né? Você imagina que você tem várias tábuas numa água assim, você tem que caminhar em cima dessas tábuas e elas estão mexendo. Então, é o investidor hoje. As placas tectônicas. É as placas tectônicas. Então, assim, o pessoal tá meio que sem saber o que acontece, é muita coisa acontecendo. O ouro, ele é afetado por muitas vertentes, não é uma coisa só. O pessoal acha que é linear, teve guerra, o ouro sobe. Não, peraí, tem muita coisa que guia. Só que, assim, essa história do juro americano subindo, você tá baixando o preço do ouro artificialmente. Você vê que era assim, era ter um anúncio que os Estados Unidos poderiam baixar o juro, ele dava uma porrada. Então você vê que alguma coisa está segurando ele. E agora que agora teve esse anúncio do fim da guerra, a gente vê o Trump perdendo força, o ouro está subindo de novo. E se você olhar as previsões dos grandes bancos, é sempre acima de $5.000 a onça, né? Então esse patamar de 4.300, 4.400 que está hoje, a gente imagina que vai dar uma pancada. E a gente vê o movimento aí de grandes economias, como a economia chinesa, a própria Rússia buscando mais ouro, até por causa dessa questão de embargos e tal. A gente vê que esse movimento é um movimento que não vai parar por aqui, né? Muito pelo contrário. É um investimento seguro, né? Ele não gera lucro, mas ele é seguro. Ele é seguro e ele se valoriza, né? Apesar dele não pagar dividendo, ele se valoriza. A tendência é valorizar uma vez que ele é finito. Existem alguns estudos, isso aqui é quase misticismo, tá? Porque tem uns estudos que o pessoal faz, mas vocês podem pesquisar, vocês vão ver. Que o preço correto do ouro está entre $26 e $32.000 a onça. Se a gente fosse precificar ele ele vai acabar. Pela raridade. Só que assim, como ele é tão útil como moeda, como lastro, ele fica nessa... O preço ele dá uma caída, né? Na verdade não é nem caída, é que ele está numa dinâmica. Porque se ele tivesse a 26, a 32, ele já não era tão útil quanto ele é hoje. Então assim, a tendência é só subir. Eu particularmente sou suspeito para falar, né? Eu acredito muito no investimento em ouro, mas eu acho que é igual terra, sabe? Você não erra. Ouro é outra coisa que você pode colocar sua grana nele, que sinceramente eu não vejo você perdendo dinheiro com ouro. A não ser que você vai especular. Se for especular ouro, aí eu brinco que é um cassino. É uma roletinha.
tudo que você vai especular, Bitcoin, dólar, ouro, tudo que você vai especular, você está se enfiando numa roleta. Agora, tudo que você está comprando, né, para o longo prazo, que você está investindo, eu já entendo que você tem alguns ativos, você tem uma perenidade, né? São perenes. A gente tem falado muito, Eduardo, você também, eu acho que hoje é uma referência nessa questão de rastreabilidade. E para chegar no ponto que a gente chegou hoje, o ouro tendo essa questão de garantia de onde saiu, para onde vai, a gente vê uma movimentação do mercado, com novos bancos surgindo para comprar ouro, com as DTVMs passando por uma crise. Estão hoje, inclusive, né? Nesse momento. Passando por uma crise muito forte. Como é que você vê essa reorganização desse mercado? Eu tenho uma opinião muito híbrida, sabe? Eu não vou te falar que eu estou feliz, mas eu também não estou triste com o que está acontecendo. Eu acho que hoje, se a gente pudesse jogar assim para o pior ator influenciando a liquidez do ouro no Brasil, e pior é um termo até meio ruim, meio injusto, é a Receita Federal do Brasil hoje. A Receita Federal do Brasil está travando essa saída do ouro, seja o ouro legal quanto o irregular, né? Porque é muito difícil, igual a gente falou, a rastreabilidade ela ainda está engatinhando. Exato. Para a Receita, imagina, o cara está lá na Receita Federal, né? E chega um dossiê, a ANM precária, a gente não sabe o que está acontecendo, o IBAMA é limitado, não consegue fiscalizar tudo, e ele tem que tomar uma decisão rápida, esse negócio vai embarcar ou vai ficar? Vai tomar um canal vermelho? Então, assim, eu acho que é correto você travar, você fazer esse crivo. Eu acho que deveria ter mais investimento, né, na estrutura da Receita Federal para eles conseguirem ter um aparato melhor para fazer essa fiscalização, ao passo de que esse ouro sendo travado na Receita Federal como está hoje, infelizmente ele influencia o mercado irregular. Legal. Porque se os regulares estão sem liquidez para comprar, que é o que está acontecendo, porque a DTVM ela compra com caixa, ela entrega, deu canal verde, ela recebe, então ela fica nesse giro. Como o ouro está ficando parado um bom tempo, está faltando liquidez no mercado. E falta liquidez no mercado, quem está produzindo precisa vender. Claro. E aí não estou falando que são todos, que a gente sabe que tem mineradoras num nível alto que nunca vão se envolver com isso, mas às vezes o pequenininho que está no interior acaba, né, indo para o mercado cinza. Então, assim, a gente entende que não é bom. Tem o lado da... tem aquela história, depois da lei da boa-fé, acabou o garimpo. Não acabou o garimpo. Gente, estamos aqui entre pessoas que vivem próximas de garimpo. Claro. Não acabou o garimpo. O que aconteceu é que esse ouro que ia para o mercado formal saiu e foi para o cinza. Então, assim, a gente tem que escolher. A gente quer ter essa bandeira de que o nosso ouro... Quando você fala em garimpo, você fala com atividade legal. Não, o garimpo, eu estou falando garimpo em geral. Inclusive o legal. Tá? Porque a produção de ouro aumentou. Que a gente vê, isso é importante. Você falou um ponto legal. Deixa eu esclarecer isso aqui. Por que a mineradora não tem problema? Porque a mineradora exporta direto. A grande mineradora exporta direto. Ela não tem que vender aqui. Ela não está preocupada. A Receita Federal já conhece. Por exemplo, você acha que a Equinox, todo mês, entregando ali o material dela, a Yamana, todo mês, a Receita já conhece, entendeu? Ela não vai dar trabalho para esse cara. Agora, uma trading, uma DTVM que compra de vários, dezenas, é muito complicado fazer o crivo disso. Então, por isso que é o garimpo que eu estou falando, não só o irregular, como o regular, fica sem liquidez para o garimpo regular também. E para a pequena mineradora, a pequenininha, que não consegue exportar. Então, quando falta liquidez, vai ser para o formal, para o informal, para o pequeno, não é para o grande. O grande não fica sem liquidez. Agora, para essa base da pirâmide, infelizmente, falta o dinheiro. A regulamentação do setor, porque você há de convir que a questão da boa-fé é uma questão muito... Isso é básico. Né? Tinha que acabar. Tinha que acabar. Ninguém discute isso. Tinha que evoluir, né? Não, ponto. Isso aí ninguém discute. O mercado não estava preparado para isso. Os pequenos não estavam preparados. Não, na verdade, eu acho que assim, você não pode resolver um problema grande com uma canetada. O sistema não se preparou. Você tem que preparar o sistema para canetada. Exato. Eu acho que a gente tem essa história de resolver na canetada. Agora queriam proibir o mercúrio na canetada. Que no fim foi o que aconteceu. Mas não tem nenhuma lei proibindo o mercúrio hoje. O que acontece é que desde 2018 não entra mercúrio legal no Brasil. Então todo mercúrio que está rolando é ilegal. Mas não tem nenhuma lei proibindo o uso do mercúrio hoje, vigente. Tem PLs. Tentaram fazer algumas PLs, canetando, proibiu a partir de hoje. Não funciona. Boa-fé é a mesma coisa. Foi uma canetada. Mas, por outro lado, você consegue impulsionar pessoas que têm boa intenção. Com certeza. A gente conversou, por exemplo, com o Écio e a experiência que a IBGM está fazendo na Baixada Cuiabana. Com certeza. Nós temos operações de lavras na Baixada que já operam sem mercúrio. Eu confesso para você, Rafa, que eu acho que a Baixada Cuiabana foi até um comodismo estar usando mercúrio até agora. Porque é muito evoluído. A Baixada Cuiabana ela é muito evoluída comparado com o restante do país. Cara, a gente anda no interior do Nordeste, o pessoal tá com a placa zogada.
que é o quê? É uma Tá com o placa, quê? placa azogada, é uma placa com mercúrio. A placa com mercúrio. Depois eu vou te mostrar umas imagens, eu tenho uma imagem disso aí que eu filmei. O cara pega uma gilete de barba e esfrega naquele troço cheio de mercúrio. Você imagina, tá cortando o dedo, tá colocando a vida Não, e é um risco, trabalho né? miserável, cara, raspar aquilo ali, porque o que acontece? Tem ouro ali. E aí depois ele queima na retorta e tal. Então, assim, a Baixada Cuiabana, ela tá num patamar muito diferente do resto do Brasil, em termos de pequena escala. Então, já deveria ter migrado há muito tempo. Mas aí eu concordo com você. Como teve essa pressão, o choque do mercúrio, o choque da boa-fé, a nota fiscal eletrônica, isso aí deu uma sacudida no mercado. Eu só acho que as autoridades, elas deveriam ter se preparado para esses choques, para a gente usufruir disso. E não para isso ser um problema misto. Porque teve a parte boa, mas teve evasão de divisas. A gente estava produzindo 80, 100 toneladas, a gente caiu para 30. Você acha que parou de produzir? Na alta do ouro? Não. Esse ouro só parou de gerar imposto. Hoje se produz muito mais, né, o ouro. Só a impressão que a gente tem é essa, né? Grande parte desse ouro está indo para o mercado informal, porque o governo fechou as portas. Essa questão de dar canal vermelho aí acontece com muita frequência. As TTVMs estão com dificuldade de liquidez. E para onde vai esse ouro? O mercado informal. Não tem outro Você precisa vender o seu produto. E às vezes você está produzindo legal e vendendo ilegal. E eu acho isso um pecado. Você pegar um cara que está lá no interior, é subsistência quase, o cara tá ele ali, um primo, um amigo, e eles estão ali numa draga e comprando diesel e pagando isso, pagando aquilo, aí tá com ouro na mão e não consegue vender. E o cara tá formal, o cara tá legal e ele não consegue vender. Só que assim, ele precisa alimentar a família. Ele precisa comprar o diesel. Nesse sentido, a organização ela é muito importante, né? Se organizar em cooperativas. Mas aí que tá, não dá vazão. Você tem cooperativa grande que não está conseguindo vender ouro. O problema é o seguinte, para pensar, a gente tem uma porta que o ouro sai do Brasil que se chama Guarulhos. Tem um ou outro que sai por BH, tentaram por Cuiabá, mas volume é Guarulhos, tá? Você tem uma porta. Se essa porta fecha, não tem outra. Não tem uma segunda. Não adianta você estar organizado em cooperativa. Você vai acabar vendendo para o informal. Então isso é um pecado. A gente está literalmente empurrando esse pessoal para o mercado irregular. Então, assim, isso é muito sério. Muito sério. O que precisa ser feito para mudar esse cenário, na sua visão? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, isso aí eu falo em toda a chance que eu tenho, arrumar a ANM. A ANM precisa funcionar. A ANM está caótica. A ANM está em colapso completo. Então, assim, arruma a ANM, fiscaliza melhor, avalia melhor as licenças que a gente está lançando. PLG está saindo de qualquer jeito. Concessão leva 10 anos para sair, 15 anos. Então, assim, gente, o que é isso? As GUs. Vamos falar da GU que agora foi precarizada. Tiveram vários movimentos que estão só piorando a GU. A GU ela é um instrumento entre a PLG e a concessão. PLG pequenininho, né? E concessão o cara grande, que seria a visão do mercado, não é assim que funciona. A gente lançou recentemente, em parceria com Escolhas, um estudo sobre os portes. A gente vê como que são enquadrados. A gente viu que tem muita coisa errada, tem muita discrepância. Você tem muito minerador grande se portando de PLG. Você tem PLG operando com GU. E o cara sai da PLG, vai para GU, sem ter condição nenhuma. E aí ele fica com a GU precária, porque a GU você tem que entregar pesquisa. Você tem que fazer uma pesquisa, você tem obrigações. Então, assim, tá tudo meio deturpado. Por quê? Porque a ANM não funciona. E aí a gente tem a GU, que é um instrumento precário, que te limita a 50 mil toneladas por ano. É o máximo que sai da GU. Mais que isso, você vai ter que ir pro colegiado. Por regra, é 50. Cara, 50 a gente tem mineradora na Baixada do Cuiabano que faz por semana. Por quê? Porque a GU ela é de 50 toneladas de 50 mil toneladas de home of mine, de material. De material. De terra. De terra movimentada. Então a GU ela te limita a 50 mil por ano. Você tem gente fazendo isso uma semana. Então você vê, é um instrumento totalmente defasado. A gente tem que atualizar. Então hoje quem opera com GU muito provavelmente está acima desse limite. E vamos voltar um pouquinho mais. Na própria PLG, ela não tem mais motivo para existir. Porque PLG foi criado para dar subsistência para o garimpeiro. Artesanal. Artesanal, exato. Só que aí entra uma coisa. Quando você olha lá, 89, quando foi criado, que era o garimpeiro tinha carteirinha, que era um negócio bem informal, e aí, pela lei, né, veio um decreto que regulamentou o garimpeiro. Cara, naquela época a Vale não tinha as máquinas que tem hoje, a Vale não tinha acesso às máquinas que o garimpeiro tem hoje. Já parou para pensar? Os caminhões fora de estrada que a Vale tem, quer dizer, que o garimpeiro tem hoje, a Vale não tinha em 89. Então, assim, eles não tinham essa preocupação do garimpeiro ter um caminhão fora de estrada. Não tinha essa mecanização, né, que a gente tem hoje. Não tinha essa visão de evolução. Não, eu te falo mais, cara. Quando eu formei, era difícil a gente comprar. Dentro de mineradora, eu trabalhava em mineradora grande, a gente não conseguia comprar caminhão fora de estrada. Porque você tinha CAT, Randon, e era caríssimo. Aí entraram as chinesas, aí barateou, aí entrou o crédito. Um cara que era minerador, ele virou um pequeno minerador, começou a ter acesso à máquina, começou a crescer a escala dele, e de repente você tem um cara dentro de uma PLG que
tem porte de mineradora gigante em 89. Então, o que acontece? A lei está defasada para a realidade, né? O decreto que saiu na época, a Constituição, ele é totalmente defasado frente à realidade que a gente vive hoje. Então, o garimpeiro que foi desenhado em 89, por que não tem tanta restrição travando ele? Porque era impossível ele chegar na escala que ele está hoje. Exato, não se imaginava. No mundo que a gente vivia, ele nunca ia chegar na escala. Hoje ele chega. E ele está com a mesma facilidade que ele tinha lá em 89, quando ele deveria só trabalhar ali com a bateria. E um motorzinho no máximo, né? E o problema maior não é isso, é que ele está produzindo mais e o ouro dele é vendido para uma entidade só, que são as DTVMs. Que é o mal. Esse é outra esquizofrenia. Porque aí você né? não consegue brigar no preço. Eu tenho um produto, mas eu só posso vender para um tipo de... Tem prós e contras, né? Eu não vou ser leviano de falar que é tudo de ruim e tudo de bom. Essa questão da primeira compra ser da instituição do mercado financeiro, que não é só da TVM, pode ser um banco, por exemplo, ela foi muito útil lá atrás para você conseguir controlar as empresas que estavam comprando. Como você tem milhares de garimpeiros pelo Brasil, você não queria ter milhares de compradores pelo Brasil, ia virar um pandemônio. Então eles limitaram em instituições que estão abaixo do Banco Central. E o Banco Central é uma instituição renomada brasileira, sempre foi, né? De tudo que a gente tem, que a gente briga, que é bagunça, o Banco Central é referência, né? No mundo. O que a gente faz no nosso sistema financeiro, poucos países fazem. Não vê os Estados Unidos enchendo o nosso saco agora por causa do Pix? O Brasil dá show no mercado financeiro, né, essa questão. Então o Bacen é uma referência. Vamos fazer o quê? Botar o Bacen em cima desse problema. Só que a minha visão é que o Bacen não quer mexer com ouro. Hoje, assim, o que eu vejo, né, a gente vê muito pouco o Bacen se movimentando no ouro. Então, lá atrás era uma solução, hoje virou um problema. Porque hoje você tem 5, 6 DTVMs que compram ouro no Brasil, ou seja, esses milhares de garimpeiros têm que convergir nessas DTVMs, e aí a gente acaba perdendo competitividade. Porque se elas ficarem sem liquidez, não tem dinheiro na praça. Então, é justamente isso que eu quero falar, né? De você não ter liquidez e você ficar para vender só para ele. E aí você é empurrado para o mercado legal. E você vai ter que vender no preço que eles quiserem pagar. Então você não consegue correr atrás de preço, né? Hoje o que quem está operando na GU e na concessão consegue buscar outros mercados. Consegue exportar direto. Exato. A gente viu esse movimento de empresas estrangeiras comprando no Brasil. Entrou peruano, entrou suíço comprando aqui. Então assim, dentro do mercado de GU e concessão você tem mais oportunidades. Você pode brigar no preço. Na PLG você fica amarrado. E aí entra a história da cooperativa que a gente estava falando agora há pouco. Poxa, a gente tem a Cogavep, que é um exemplo global. Não é no Brasil, é global. Chamam o nosso amigo Gilson e a turma para falar na Alemanha. Então, assim, você tem uma cooperativa que é referência global, ela pode vender só para esses 6. Ela não pode vender para um sétimo. A gente, desde que a gente começou esse podcast, a gente roda e cai no mesmo. Mesma história, mesma né? história. Porque assim, nós precisamos de legislação. Então nós não temos um congresso capaz de fazer isso. Você tocou num ponto legal. Por que os garimpeiros não se mobilizam para ter representantes que façam essa modificação? E aí a gente vai longe, hein? Essa história aqui vai longe. É que eu gosto desse tema. Eu gosto muito desse tema. Inclusive, eu gosto muito de falar nele. Você já viu alguém pedindo voto dentro de garimpo, dentro de mineração? A gente não pede. A gente não tem candidato. É tabu falar de política dentro de garimpo. É verdade. Então, assim, o garimpeiro, deixa eu mudar. Não, você já viu assim, alguém pedindo voto em mineração? Na verdade, eu fui pouquíssimas vezes. Deixa eu mudar, que não é o garimpeiro, tá? É o minerador, como um todo, não é só o garimpeiro, não. A gente tem uma cultura, e aí a gente pode, enfim, ficar viajando aqui no sexo dos anjos, mas a mineração, ao contrário do agro, ela é escondida, sempre foi. O cara que tem ouro, ele fica quieto. O agronegócio, como é que você vai esconder aquele mundaréu de soja, aquele mundo de boi? Não tem como. Então o agricultor sempre foi acostumado a ser o pavão. Opa, o meu boi, meu gado e tal. O minerador é o mineirinho, come quieto. Então, assim, é cultural. O minerador fica quieto. O minerador, você fala o garimpeiro, né? Todos. A pessoa de ouro. Todos. Porque o cara que faz minério de ferro, ele é o pavão. Posso falar? Das não Minas Gerais. Não é. Não é? Não é. Por incrível que pareça, não é. Pelo volume. Gente, é que vocês não entendem a escala da Vale. A Vale é um troço. A Vale ela é um come quieto, você quer saber? A Vale é um come quieto, pelo tamanho que ela é, pela proporção que ela tem. É quietinho, não é esse pavão todo que você acha, não. É porque realmente os caras, você vê do satélite. Exato. Mas assim, se a gente for colocar em proporção outros negócios, os outros negócios ganham menos, movimentam menos dinheiro e fazem mais barulho. Então a mineração ela tende a ser quieta. Até porque se a Vale ficar fazendo muito barulho, ela apanha, tem os desastres, tem tudo, né? Então, assim, a mineração, ela culturalmente, ela tem essa história de ficar mais quieta. Vamos ficar na nossa, vamos ficar quietinho. O garimpeiro piorou. O garimpeiro, se ele puder, né, botar um telhado em cima da cava dele ali, ele põe. Porque é acostumado a apanhar, é acostumado a ser um cara que é misturado com bandido. A gente luta com isso desde quando, né, Disney? E é engraçado você ver que ele já foi herói, né? Lá na ditadura militar, era o cara que ia desbravar a Amazônia, e depois de Serra Pelada veio esse estigma do bandido, do criminoso.
Então, assim, a gente viveu uma mudança cultural que empurrou para a situação que a gente está hoje. O garimpeiro, ele não tem candidato, a gente não tem um deputado falando bem de garimpo, a gente não tem um candidato falando bem de mineração, até pouco tempo atrás. Que começou a aparecer Zé Silva, começou a aparecer o Passarinho, começou a aparecer essa turma que bate no peito e fala, eu sou da mineração. No Mato Grosso a gente eu sou tem do garimpo. deputados que defendem. A Sheila. Então, assim... Max, que é mão na massa, né? Ele tem mineração. Isso é recente. Se for olhar, a gente não tem isso lá atrás. A gente teve um ou outro que falou bem da mineração. E um outro ponto aqui, Rafa, que eu vou colocar aqui... Quase todos, assim, vamos fazer a gente tem que ser muito verdadeiro no que a gente fala. Quase todos os deputados que fazem a defesa da mineração são deputados de direita. A direita tem a sua maioria no Congresso Nacional. Você não conseguir convencer seus pares de que isso é importante para o seu projeto... Mas é tóxico. Radiação é tóxico. Eu vou te falar, Rafa. Né? Hoje eu vejo que essa turma que bate no peito e fala de mineração perde voto. Eu não acho que esses caras ganham voto, não. Gente, só que aí tem uma situação, Rafa, que eu quero colocar na nossa conversa. Recentemente eu fiquei sabendo de um levantamento, de uma reunião política, agora próximo do pleito, de que um candidato falou mal da mineração. Aí foi mostrado para esse candidato que ele tirou voto, foi mais votado em regiões mineiras, como é o caso de Peixoto, Poconé, para poder abrir os olhos e mostrar que a mineração, às vezes, dá voto para quem não valoriza ela. Se você olhar Poconé, por exemplo, que é uma cidade que respira mineração, a população não gosta de mineração. A população não vota em candidatos de mineração. Tem uma pesquisa, inclusive, mas aí que tá. Eu vi uma pesquisa qualitativa em Poconé, que a população que trabalhava no garimpo criticava o garimpo. Eles não gostam. Eles não. Se você falar. A população que trabalhava no garimpo criticava o garimpo. Aí você tem que fazer o seguinte: a questão, como você falou, é cultural. Né? Primeiro, você tem que conscientizar as pessoas de que aquilo é importante para a economia. Se o garimpo sair daqui, o que vai restar daqui? Vai comer o quê? E mais do que isso. Falta de conscientizar quem está fora. Exato. Porque é aquela questão, tem rigidez locacional, tem estudo, você sabe exatamente o impacto que a atividade vai causar e quem não conhece a atividade criminaliza. E que é uma loucura, né? Tem que ter educação para provar, gente, o impacto é menor que a criação de pecuária. Legal você falar isso aí. Esses dias eu tive um caso... eu tive um caso aqui. Que a pecuária causa mais impacto ambiental que o garimpo, as pessoas falam para mim, mentira. Como? É questão de falta de estudo, esses dias eu sobrevoei umas minerações de helicóptero e postei no meu Instagram e uma seguidora falou assim, mas que destruição. Eu falei, como assim destruição? Isso aqui ocupa nada. Isso aqui tem 100 hectares que eu vou em cima. Foi sua fazenda tem mais, ela a agricultora. Foi sua fazenda tem muito mais, mas o agro é verde, o agro traz benefícios para a sociedade. Eu falei assim, o minério, o celular que você está falando comigo aí tem ouro que vem daqui, provavelmente. Então, assim, o pessoal tem essa visão que mineração é ruim, que o agro é bom. Eu não vou entrar nessa briga, porque o agro ele é tão essencial para a nossa vida quanto a mineração. Eu acho que os dois são essenciais. O problema é que um se vende bem e o outro ficou com a culpa. Mas existe um problema maior que o que está vindo aí, que é o conflito. Né? Sim. Mato Grosso, por exemplo, hoje sabe-se que nós temos gemas preciosas, nós temos terras raras. Tem. Mas essas terras raras estão em áreas que são agricultáveis. Exatamente. Nós vamos deixar de plantar para explorar? Posso te dar um exemplo de onde tem isso? O que é mais, o que agrega mais valor? Mineração. O metro quadrado, eu vou te dar um exemplo, Araxá. Araxá, que é onde a gente tem a CBMM, que é a maior, quase a única mineradora de nióbio do planeta. Ou seja, é uma joia na coroa do Brasil. É também uma região que tem um dos cafés mais premiados do Brasil. Então lá a gente briga, eu já fiz muita sondagem lá, já fiz muito trabalho, a gente tinha que furar no meio de cafezal, cara. E é café premiado, é café exportação, não é café que está na prateleira. Então você vê, lá o agro fica brigando com a mineração o tempo todo. E é uma guerra, literalmente. Então assim, isso a gente já viu acontecendo em regiões do Brasil. O Mato Grosso vai viver isso. Só que Mato Grosso hoje, Eduardo, tem acontecido um movimento do agro, principalmente na região norte, começar a migrar para a mineração. A região de Matupá. Coexistir, né? Fica um Matupá, tempo ali na mineração. Peixoto é um exemplo disso. A gente tem grandes trades de mineração, do agro, investindo em mineração. Sabe que o seu subsolo tem um grande potencial para ouro, o preço do soja, do milho, vem caindo, e você vai pegar o quê? Vai pegar, usar o que você tem no seu subsolo. E é sazonal, às vezes a soja está na baixa, o ouro está na alta. Você pode pega tirar proveito da sua área. Mas a questão que existe é só uma, né? Financeira. Não é isso. É assim, você planta aqui, você tem o replantio, você usa a sua área.
Ouro não, acabou ali, você pode recuperar e plantar a soja. Mas é o que eles têm feito. É claro. Eles estão pegando, por exemplo, você tem 2 lados aqui, ó. A fazenda que tem um lado da pista aqui e outro aqui. Eles vão minerar aqui um tempo, depois que acabou, eles vão tampar, né? Que até o Gilson fez uma apresentação. Eu falei pro Gilson que aquela apresentação a gente tinha que dar mais visibilidade para ela, que ela é muito legal. Ele mostrou o tempo entre você abrir uma cava, você fechar essa cava e já ter árvore na região. E é muito rápido, não é igual as pessoas imaginam 30 anos, o negócio aconteceu em meses. Exato. Então, assim, é muito legal você ter essa dualidade, de você poder trabalhar um tempo, tirou o ouro, plantou soja em cima, e aí que a soja já está com um solo mais pobre, vamos minerar aqui, depois a gente... E detalhe, às vezes você está remexendo ali, você está trazendo solo mais rico para a superfície, né? Eu acho que é um ganha-ganha, é um negócio muito legal. E a questão cultural que tem que mudar, eu lembro que quando, a primeira vez, há muito tempo, 20 anos, que nós fomos a Peixoto e conheci a Cogavep, eles estavam reutilizando cava de garimpo para fazer tanques para piscicultura. Que também é muito legal. E as pessoas falavam... o peixe vai ter mercúrio. Você vê como que... Mas culturalmente isso vem mudando. Vocês viram essa fala do José Altino recentemente? Que viralizou? Eu vi. Sobre o mercúrio? Eu vi. Tô até para gravar um vídeo sobre isso aí. Ele falou o seguinte, que ele desafia qualquer cientista a provar para ele que o mercúrio metálico do garimpo contamina as pessoas. Que o Bastas, da Fiocruz, que foi o cara que fez aquele estudo do fio de cabelo, que mostrou que ele era um pseudocientista. E assim, esse vídeo tá com, até o momento que eu vi, estava com 8 mil compartilhamentos, ou seja, viralizou pesado. Esse negacionismo... Ele é o quê? O Altino, ele é um político mineiro, lá de Minas Gerais, e ele sempre foi um grande defensor da mineração. Foi garimpeiro também. Ele tem comprovação científica para falar uma coisa? Ele tem idade. E a gente fala que velho dá trabalho. Idade é um problema. Velho dá trabalho. Acabou, esquece. Então, assim, me dói falar do Altino porque ele é um cara, assim, que tem uma história. Sim. E eu admiro o cara. O cara tem uma história maravilhosa da mineração, mas agora perdeu o filtro e começou a falar. Mas por que eu tô comentando disso? A gente tem uma facilidade muito grande em comprar essas bobagens, esses negacionismos, né? Poxa, a gente até pouco tempo atrás fazia caixa d'água com amianto. A gente até pouco tempo atrás colocava chumbo dentro da gasolina, queimava e ia pro nosso pulmão. Jesus Cristo. A gente, na década de 50 ali, de 40, a gente fazia ponteiro de relógio com rádio. Que é um dos elementos mais radioativos da tabela periódica. Mas a média de vida da pessoa era de 40 Acabava. anos. Mas Rafa, você acha que naquela época não tinha gente falando que estava certo, que isso era loucura, que isso era... E aí ele ainda fala, isso é uma falácia comercial, essa história do mercúrio. Gente, isso é terraplanismo. O mercúrio está provado que é um problema. Então, assim... essa história do peixe, do mercúrio, aí entra onde eu queria falar. Ele fala que, e eu ouvi isso lá no evento de Peixoto, esse último, né? A Expo Ouro. Organizada pelo meu amigo Disney. Aí eu ouvi numa palestra que não é o garimpeiro, não é a mineração que joga mercúrio no rio. Já tem mercúrio no rio natural e o Altino completa que esse mercúrio veio dos Andes, é um mercúrio vulcânico dos Andes. E aí deixa eu aproveitar aqui para desmistificar esse negócio. De fato tem mercúrio natural. Tá? O mercúrio ele se forma lá embaixo, ele se vincula com ferro, ele vai ficar embaixo do substrato e só cerca de 5% desse mercúrio é liberado. E esse mercúrio que é liberado, uma bactéria vai fazer uma metilação. O que ela faz? Ela adiciona um carbono e ele fica metilmercúrio. O mercúrio natural, quando ele entra no corpo, a membrana da nossa célula, ela ignora ele, porque ele não é biocompatível. Ela fala, você não vai entrar, isso é metal, o que você quer aqui? Só que o problema é que quando a bactéria coloca esse carbono, ele fica biocompatível, ele se disfarça de aminoácido. E aí a membrana da célula permite que ele entre. Entendeu onde está o problema? De fato, o mercúrio metálico do garimpeiro, e eu conheço garimpeiro de 80 anos, você também conhece, conheço. Que tá Meu bom, avô era garimpeiro, tá zero. né? Não, tá zero. Por quê? Porque o bacana tá queimando dentro da retorna, não tá respirando aquele mercúrio. Esse mercúrio que ele tá manuseando não vai entrar no corpo dele, mas o que ele jogou no rio vai metilar, vai pro peixe, na verdade vai pro plâncton, o peixinho come o plâncton, vem um peixe maior que come vários peixinhos, e vem um humano e come vários peixões. Esse processo chama biomagnificação, que é quando você vai concentrando o mercúrio dentro da cadeia. Isso porque ele é engenheiro de Minas, não é biólogo. Mas é um estudioso do assunto. E aí, quando o humano consome esse peixe, está com teor altíssimo de mercúrio. Então, assim, não é o mercúrio dos Andes, tá? Tem um mercúriozinho natural, sim, mas qual que é o problema? Esse mercúrio está preso lá embaixo. Quando você vem com abacaxi, com a maraca mexendo tudo, você libera esse mercúrio. Então, repare que os 2 mercúrios que entram no rio é culpa do minerador, do garimpeiro. Porque um estava embaixo do substrato inerte, o peixe não ia se alimentar dele, e o outro veio do rejeito dele, da bateia ali, né, azogada, ou da queima que ele fez ao ar livre. Então, no fim do dia, o problema é a ação humana. E não Essa história do mercúrio natural não é... E não adianta negar, porque hoje a gente já tem tecnologia
para poder fazer a mineração, a pequena mineração, sem mais, mercúrio. Né, mas você tem mesa vibratória. Não, mesa vibratória, Rafa, mesa vibratória, qualquer garimpeiro hoje consegue comprar. Ele consegue comprar a Hilux, mas ele não compra a 100 mil reais uma mesa. É mais uma calha concentradora custa aí 10, 15 mil reais. Cara, o pessoal trabalha então, tapete importado hoje que consegue fazer essa liberação. De várias densidades ali. Exato. Então a gente tem tecnologia, tem tecnologia para isso. Só usa mercúrio hoje quem tem preguiça de esperar o processo acontecer, porque o mercúrio é muito rápido. Você jogou ele lá no material, rapidão. Dizer, não tem nada mais prático que mercúrio. Nada. Nada, exato. Nada é mais prático que mercúrio. A mesa você tem que ajustar, você tem que fazer ajuste fino. Entendeu? Todo método dá trabalho. O mercúrio é só você jogar lá dentro, mexer, espremer, queimar e foi embora. Exato. Então, assim, ele é um método... Mas não é isso, não pode... Não pode, vamos acabar. E outra coisa que eu acho que a gente tem que encerrar aqui esse assunto. Gente... Se você é garimpeiro, se você é minerador e tá defendendo esse troço, cara, é um tiro no seu pé. A gente tem que se ver livre disso logo. Acaba com isso. Vence essa página. Vence essa página. Vamos evoluir. Vamos embora. Deixa, vamos pra próxima. Exato. Vamos pra próxima guerra, que não é pouca. Gente, pouco nosso tempo, já acabou. O tempo passa rápido quando o papo é bom, né? Indiana Jones. A primeira vez que eu vi, eu falei... Explica o Indiana Jones. Tem que ser seguidor antigo pra entender. Eu fiz uma entrevista com um rapaz, ele falou que ele é aquele que tem cara de indiano. Eu falei, tem cara de indiano e cabelo de Indiana Jones. Indiana Jones. Vocês me arrumaram pra cabeça, viu? Ficou esse apelido agora, Vocês me arrumaram pra cabeça. Mas tem hoje gente que te chama de indiano. Que fica andando em buraco e rio e tal. Aí você fala, o indiano. Ainda se veste às vezes como Indiana Jones. Vocês me arrumaram pra cabeça. Edu, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pessoal, sempre aqui. Muito bom o papo. E a gente sabe que tem muita coisa para fazer nesse segmento. E você, Gilson, a gente tem vários aí que tem feito um trabalho fantástico para a gente tirar esse segmento desse lamaçal que existe, entendeu? A gente já criou Expo Minério, que foi um evento que a gente discutiu isso antes, hoje Expo Ouro e outros movimentos para mostrar que a pequena mineração ela tem evoluído. E através desse trabalho formiguinha, a gente está conseguindo galgar alguns espaços. Tem comprador novo chegando, o mercado tem melhorado. A gente tem visto. Não é só notícia ruim, não, né? A gente teve muita coisa boa. Sim, mas certeza. Isso aí se dá graças a essa massa que a gente tem feito aí. Muita gente nova chegando, com novas ideias. O povo mudando São Paulo. Olha aí, tem que estar próximo, né? Eu lembro que... Então um movimento legal aí, em torno da mineração legal. Quando nós começamos a fazer o programa, a mineração acho que era sétimo, estava no sétimo de ranking de economia do Mato Grosso, hoje é quarto. E vai subir, dizer, e vai subir. Né? Se preparem para o primeiro lugar, tá? O agro que não me pega na estrada aí. De forma sustentável, de forma responsável. Essa é a parte boa, Rafa. Né? E assim, sendo referência. Não é porque eu sou mato-grossense agora, não, mas o Mato Grosso ele é a grande vitrine desse crescimento da pequena escala para a grande escala de forma organizada. Então... eu acho que a gente ainda vai ver bons capítulos aí na mineração do Mato Grosso. Que maravilha. Vamos brindar mais uma vez esse encontro. Vamos lá. E dizer, até a próxima. E dizer que essa caneca aí é sua, é um presente Obrigado. do IBGM Cast. A gente agradece mais uma vez o IBGM Cast, também o IBGM, por nos proporcionar esses encontros, né? A gente está gravando em São Paulo, possibilidade de acessar gente que dificilmente a gente acessaria lá em Cuiabá. Então, são conteúdos que a gente tem criado para evoluir realmente o setor. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Valeu, obrigado. E até a próxima edição do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2026. Exposição, Congresso e Negócios, de 25 a 27 de novembro, em Cuiabá, Mato Grosso.